Era uma vez, há muito tempo atrás, em uma terra bem distante, um menino chamado José. Ele era filho de Jacó, um homem muito bom, e José era um dos seus 12 filhos. Mas José era especial para seu pai, porque ele tinha nascido quando Jacó já era bem mais velho. Por isso, Jacó amava José de um jeito especial. Tanto que ele fez um presente único para José, uma túnica de muitas cores. Era uma túnica toda colorida com tantas cores brilhantes que parecia o arco-íris. José ficava todo feliz com a sua túnica e usava ela com orgulho. Ele dançava, girava e mostrava para todo mundo o quanto a sua túnica era bonita. Mas os irmãos de José, que eram mais velhos, começaram a ficar com muitos ciúmes. Eles não ganhavam presentes especiais como aquele e sentiam que o pai gostava mais de José do que deles. Eles começaram a ficar bravos e mal-humorados sempre que viam José com a túnica. Um dia, José teve 2 sonhos muito estranhos. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. De repente, o feixe de José se levantou e os feixes dos irmãos se curvaram ao redor dele. No segundo sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Ele contou seus sonhos para os irmãos, mas isso só os deixou ainda mais zangados. Você está dizendo que seremos seus servos? Que todos nós nos curvaremos a você? Perguntaram eles com raiva. Os dias foram passando e o ciúme dos irmãos de José só aumentava. Até que um dia, quando estavam cuidando das ovelhas bem longe de casa, os irmãos de José tiveram uma ideia malvada. Eles viram José vindo ao longe, todo contente com a sua túnica colorida, e começaram a cochichar entre si. Vamos nos livrar dele, disseram. Eles agarraram José, tiraram sua túnica e o jogaram dentro de um poço fundo e escuro. José ficou assustado e triste. Ele não entendia por que seus irmãos estavam sendo tão malvados. Mas em vez de deixar José lá, um dos irmãos, chamado Judá, teve outra ideia. Olhem, disse ele. Ali vem um grupo de comerciantes indo para o Egito. Vamos vender José como escravo, assim não precisaremos machucá-lo, mas ele vai embora e nunca mais vai nos incomodar. E foi o que eles fizeram. Venderam José por algumas moedas de prata e ele foi levado para bem longe. Depois pegaram a túnica colorida de José, sujaram com sangue de um animal e levaram para o seu pai, Jacó. Quando Jacó viu a túnica toda suja de sangue, ficou muito triste e chorou muito, pensando que José havia sido atacado por uma fera selvagem. Jacó chorou por dias e dias, sentindo muita falta de José. Enquanto isso, José foi levado para o Egito, onde foi vendido como escravo para um homem importante chamado Potifar. Mesmo sendo escravo, José continuou sendo uma pessoa boa, honesta e trabalhadora. Ele sempre acreditava que Deus estava com ele e por isso fazia o melhor que podia em tudo. Com o tempo, Potifar começou a confiar em José e o colocou para cuidar de toda a sua casa. A esposa de Potifar acusou José de algo que ele não fez e José foi preso injustamente. Mesmo na prisão, José continuou a confiar em Deus e ser uma pessoa boa. Ele ajudava os outros prisioneiros e certa vez interpretou os sonhos de 2 deles com tanta precisão que a sua fama chegou ao faraó do Egito, o rei do país. O faraó estava tendo sonhos que ninguém conseguia explicar. Ele sonhava com 7 vacas gordas sendo comidas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas secas. O faraó ficou muito preocupado e não sabia o que significava. Foi então que ele ouviu falar de José e pediu que ele viesse até o palácio. José explicou que os sonhos do faraó eram um aviso de Deus. Haveria 7 anos de muita fartura, onde os campos dariam muitos alimentos. Mas depois viriam 7 anos de grande fome, onde quase nada cresceria. José sugeriu que o faraó guardasse comida durante os anos de fartura para que todos pudessem sobreviver durante os anos de fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o nomeou governador de todo o Egito, e ele se tornou o segundo homem mais importante do reino. José passou a organizar os celeiros e a guardar alimentos para que todos pudessem comer quando a fome chegasse. E de fato, depois de 7 anos a fome veio. As pessoas de todas as terras vizinhas começaram a ir ao Egito para comprar comida. E quem apareceu um dia? Os irmãos de José.
Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Ele tinha a chance de se vingar, mas sabe o que ele fez? Ele foi gentil e amoroso. José se revelou para os seus irmãos e disse que os perdoava. Ele sabia que Deus havia transformado o mal que eles fizeram em algo bom. Deus o colocou perante o faraó para salvar muitas pessoas da fome. A lição dessa história é que mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins conosco, podemos escolher ser bondosos e perdoar, assim como José fez. Deus sempre tem um plano, mesmo nos momentos difíceis. Se tivermos fé e fizermos o bem, as coisas podem melhorar no final, como aconteceu com José. Deus sempre está no controle de tudo. Ele é recompensador, cada um terá o seu galardão por cada ato de bondade que praticamos.